Corinthians equivale a de seus 3 maiores rivais somados na cidade de São Paulo. São 36% de torcedores do Corinthians. O segundo maior contingente de torcedores na cidade de São Paulo, o São Paulo Futebol Clube. 19% da preferência. O Palmeiras aparece com 12% e os santistas por 5% do total. Maior do que todos aqui, do que os 3 clubes, à exceção do Corinthians, é o número de pessoas que diz não torcer por ninguém. É um fato também que vem aparecendo repetidamente nas últimas pesquisas em âmbito nacional, inclusive de muita gente que diz que não torce para ninguém e que não está tão ligada no futebol. Mas é impressionante isso aqui. A gente sabe da força, da grandeza da torcida do Corinthians, mas essa pesquisa demonstra realmente um impacto corintiano. Somadas as outras 3, dão o que é a torcida do Corinthians na cidade de São Paulo. Há mais ou menos 4 anos foi feita uma pesquisa nas 10 maiores capitais do Brasil e a torcida do Corinthians estava bem perto da maior do Brasil, que é a do Flamengo. Que eu acho muito impactante, né? A maior torcida do Brasil, ninguém tem dúvida que é a do Flamengo, né? Mas as principais capitais do Corinthians estava bem próximo à do Flamengo, que é um outro número significativo. Em relação a essa pesquisa aí, com todo respeito... Não te surpreende? Nenhuma novidade. Não. E outra, o time que mais venceu de forma emblemática nos últimos 5, 6 anos em São Paulo foi o Corinthians, né? O Santos ganhou, chegou próximo, mas para que a torcida do Santos se equiparasse à do Corinthians... Só uma hecatombe. Mas, né? Felipe, você acha que populacional. Você acha que nesses 6 anos a torcida do Corinthians... ela aumentou mais. Cresceu a ponto de fazer essa diferença? Não, acho que não. Ela teve um peso muito significativo. Eu acho que é um processo mais longo. Tudo bem, mas ela teve nesses últimos anos um peso muito significativo. O Corinthians ganhou muita coisa importante. O Corinthians se tornou um time referencial nesse tipo de conquista, ganhou uma Libertadores, isso teve um peso absurdo, foi uma conquista emblemática para a própria torcida do Corinthians e para aqueles que tinham qualquer tipo de dúvida em relação a um time a torcer, e isso faz diferença. Um título mundial tem um peso maior ainda que um título de Libertadores para mim. Então, tanto o Corinthians como o Santos brigaram nesses últimos anos pelo protagonismo em São Paulo. Com o Palmeiras e o São Paulo agora, ou mais o Palmeiras nos últimos 2 anos, tentando voltar a ter aquele velho protagonismo dos anos 90. Eu estou olhando aqui pesquisas antigas, quer dizer, a gente estava discutindo agora há pouco as pesquisas velhas. Tem uma de 2003, porque essas pesquisas elas têm margem de erro, claro, e tem variáveis que a cada vez que aparece na pesquisa. Em 2003, a pesquisa do Datafolha também mostrava Corinthians com 46,8%, ou seja, 47%. O São Paulo tinha 24%, Palmeiras 16%, o Santos 7%, o que dava 47-47%. Ou seja, em 2003, já havia um fenômeno semelhante ao que a gente está medindo hoje. Depois disso, houve pesquisas que variaram o Corinthians para baixo. Que você tinha São Paulo, Palmeiras e Santos um pouquinho acima, na soma dos 6, um pouquinho acima. O que eu acho que tem 2 coisas aqui importantes. Que o Corinthians tem, de um modo geral, 1/3 da torcida, ou seja, os outros 3 somam um pouquinho acima ou igual ao Corinthians, isso é histórico. Assim como no Rio de Janeiro, se você entrar num táxi e perguntar, você é rubro-negro, você tem uma chance em 2 de acertar? É verdade. Porque a torcida do Flamengo tem 50 ponto alguma coisa. 52% na última pesquisa. Na última pesquisa dá 52%, mas dá 50,01%, 51%. Então você entra no táxi e pergunta, você é rubro-negro? Você tem uma chance em 2 de acertar. No Corinthians, em São Paulo, você tem uma chance em 3. Então, uma chance em 3. Agora, tem um percentual que me chama muito a atenção, que é o percentual dos que dizem nenhum. Exato. E a gente se conforma muito com 25% da população que diz que não torce para time nenhum. Em vez de conformar, as torcidas dos 4, mas de São Paulo, Palmeiras e Santos, tinham a obrigação de trabalhar esses 25%. Porque aqui tem um potencial de crescimento para inverter, para mudar um pouco esse patamar de 1 para 3, ou um pouco mais de 1 para 3 de torcedores do Corinthians em relação aos rivais. Será que isso não tem a ver? Também pode fazer. Será que isso não tem a ver? Eu acho que tem, viu, Pascoal? Esse percentual cada vez maior de pessoas que estão demonstrando desinteresse no futebol, com esses absurdos que a gente está vendo aí em estádios, brigas de torcidas, hoje em dia mais nas imediações dos estádios,
talvez isso seja um reflexo dessas barbaridades que a gente acompanha há algum tempo aí nos campos de futebol. As pessoas começam a se afastar, Pascoal. O que você acha? E se você analisar, você vai ver que varia entre 21% e 24% o número dessas pessoas que dizem que não gostam de futebol e não torcem para nenhuma equipe de futebol. Eu acho que aí é que devem trabalhar as equipes, e até o Corinthians também, para tentar angariar esse torcedor. Esse torcedor tem que ser, mas assim, com um processo atrativo para o futebol, para que ele possa gostar do futebol. As pessoas precisam entender que o futebol é um produto como qualquer outro e precisa apresentar um bom produto. E um bom produto é apresentado também na embalagem, né? Como é que o torcedor chega no estádio, que tipo de tratamento ele vai ter. Se ele vai ver essa confusão, essa briga que tem um aqui, outra, vai no metrô e aquela brigaiada, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Corinthians e aquela confusão toda, o cara não volta. Ele não é mais cliente. O futebol hoje tem que tratar o seu torcedor como cliente. Eu sei que tem muita gente que não gosta disso, gosta daquele futebol do torcedor romântico, de torcer por torcer, mas hoje as coisas mudaram. Hoje tem um mercantilismo no futebol e as pessoas precisam cuidar disso. Acho que essa diferença entre 21% e 24% de torcedores que não torcem para nenhuma equipe, esses torcedores são maiores do que os torcedores das outras equipes, excetuando-se o Corinthians. E aí é o fator que deve ser trabalhado por essas equipes e pelo Corinthians. O que me chama a atenção é o Flamengo ter uma torcida quase que igual a do Santos na capital paulista. O Santos está se enfraquecendo. O Santos tem que voltar a ser o Santos, jogar mais em São Paulo, atrair mais a atenção do torcedor em São Paulo. Existem coisas que podem ser refeitas, remontadas, visando um futebol mais atrativo para quem pretensamente possa ser um torcedor de futebol. Esse é um detalhe impressionantemente. O Flamengo tem quase o mesmo número de torcedores que o Santos na capital de São Paulo. É impressionante isso. Diga, Facincani. Não, e outra, o PVC colocou a pesquisa aqui de 2003. O clube que, nesse período, pouquinho antes de 2003, dominava São Paulo, era o Corinthians. Bicampeão brasileiro, campeão do mundo, chega uma decisão de campeão de Campeonato Brasileiro 2002, campeão paulista 2001. Então, uma equipe que se acostumou naquele período a ganhar. Na oscilação pós-2003, quem cresceu mais? O São Paulo, que era o clube que foi campeão do mundo, campeão paulista, tricampeão brasileiro. É absolutamente natural que os títulos puxem esses torcedores que não têm uma equipe definida e que gostariam de ingressar no futebol. Ou o mais jovem que está nascendo, ou esse cara que tem uma interrogação a respeito por onde torcer. Estão cornetando aqui no meu ponto eletrônico para você que o Santos ganhou a Libertadores 2011. Não, 2011. Estão cornetando aqui, ó. Sim, não, mas eu disse isso. Você falou São isso, Paulo, o cara São Paulo falou, estão atrapalhando. Cara. Tem uma coisa, Facincani, que está na minha memória, não está em lugar nenhum documentado, mas enfim. O São Paulo foi o único clube que eu vi fazer um trabalho para angariar torcedor. Trabalho de marketing legal. De marketing nos anos 80. Na primeira gestão, Carlos Miguel Aidala, 84, e deu certo, 85. Deu certo. São Paulo ia com jogadores nas escolas e as escolas iam ao CT ou iam ao Morumbi. E isso foi um trabalho que deu muito resultado. O São Paulo era um clube de elite. Em 83, a primeira pesquisa da qual eu me lembro, que é uma pesquisa da revista Placar com o Instituto Gallup, o São Paulo era a 7ª torcida do Brasil e, em termos nacionais, perdia para o Santos. A ordem era primeiro Flamengo, segundo Corinthians, terceiro Palmeiras, quarto Vasco, quinto Santos, sexto Atlético, 7º São Paulo. No estado de São Paulo era terceiro, o Santos era o quarto. Não por causa da pesquisa, mas o fato é que o São Paulo trabalhou com o Expressinho viajando no interior, com escolas visitando o Morumbi e o CT, e com o CT visitando escolas, jogadores que iam em escolas. E o São Paulo cresceu na periferia. Onde é que o São Paulo passou a ter a maior parte da torcida? O São Paulo hoje rivaliza com o Corinthians na camada mais popular. Se o Corinthians domina a zona leste de São Paulo, o São Paulo domina a Zona Sul. Capão Redondo, Paraisópolis, Heliópolis. O São Paulo tem muita torcida na periferia. São Paulo virou um time popular, né? Virou porque trabalhou para isso. E aí, antes do trabalho, como disse o PVC, né? Antes dos grandes títulos, né? Tri da Libertadores, Tri Mundial, mas antes tinha esse trabalho aí já feito pelo PVC e os títulos puxaram tudo isso. Nós temos que mudar de assunto, mas eu não posso jamais não abrir espaço para Leandro Quesada. Fala, Quesada. Eu não vou atrapalhar para a gente trocar. Não, você não atrapalha, você ajuda. Você atrapalha quando você não está aqui. Fala, Quesada. Facincani, também não é sempre isso que é a verdade, de que o time ganha e aumenta a torcida. O maior crescimento da torcida do Corinthians foi durante o período em que
Mas Não é que ganhou absolutamente nada. tem um peso muito maior hoje pelo valor midiático, né? Agora, também não sei se cresceu assim, dessa forma como dizem que a torcida do Santos cresceu, que a do Corinthians cresceu depois do Mundial. Você não está acreditando? Não, porque você viu, o PVC trouxe a informação aí de 47 a 47 em 2003. Hoje está quanto? Está 36 a 36. Então também cresceu onde, entendeu? Se a gente tem que acreditar nas duas pesquisas, na idoneidade da pesquisa de 2003 e a de 2017, 2003 para 2017 são 14 anos. É muita coisa, hein? Então, tá na mesma. É. O Corinthians continua com a metade. Tem outras pesquisas nesse período então, que mas você está mostraram entendendo o que eu estou variações. dizendo? Tudo bem, com algumas pequenas variações. Então, eu não sei, com todo respeito à pesquisa, por favor, o maior respeito a quem fez a pesquisa, mas sei lá, nós ouvimos todos os torcedores do Brasil para saber. Não, isso é um universo só. Você faz uma amostragem. Gente, você já viu, eu já vi. Mas na faculdade tem aquela matéria lá, técnicas de pesquisa. Né? Perfeito. Você tem uma amostragem, que tá você tem uma absolutamente fórmula, certo, um Joãozinho. cálculo que você faz uma projeção com a margem Mas de já erro. vimos presidente da República ser eleito antes da eleição e perder, né? Nós tivemos agora nos Estados Unidos, a Hillary era Então é apontada isso. como a favorita e Trump está lá na Casa Branca. Chamava, como é que é? Técnica e metodologia de pesquisa em comunicação. Quase peguei DP nessa Porra, matéria. você, PVC. Ok, muito bem, vamos em frente. Alonso Enia, ele está desde o início do programa aqui no meu ponto eletrônico. Ele está assim, fala do Bora. Olha o Bora, que estreia do Bora. Tá bom, Alonso. E para a grande torcida palmeirense... Me lembrei do Paulo Lima, sabe? Ele mandou mensagem aqui. Mandou mensagem. Mandou Palmeiras e Ferroviária. Falou que deve... Quantos gols fez o Borja? Fez um gol. Ele falou que deveria ter feito 3. Ah, perfeito. Veja aí. E o PVC destacou algo que eu não me lembrava realmente. Um jogador que foi apresentado no dia do jogo pela manhã, saiu da apresentação, foi para a concentração, almoçou, jogou e fez gol aí. Imagens do primeiro dia, do primeiro jogo de Borja no Verdão.